Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 1 a 2 e de 12 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus, nosso Senhor. Dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço. A mim, que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento, mas alcancei misericórdia, porque agi por ignorância, quando ainda era descrente. A graça de nosso Senhor superabundou em mim, com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, meu irmão, hoje essa carta de São Paulo ao Timóteo é um motivo para a gente de muita alegria e confiança. Paulo reflete muitos de nós na condição pecadora em que se vivia ou que se vive. E Paulo traz aqui que a graça superabundou na vida dele. Mas Paulo também diz que superabundou a graça porque ele vivia na ignorância. E aqui Paulo traz algumas coisas que ele fazia. Ele era blasfemo, ele era perseguidor e ele era violento. São tantas as coisas que Paulo fazia, e ele resumiu em 3 pontos aqui, que muitas vezes nós, na nossa condição pecadora, agimos da mesma maneira. E a graça superabundou em Paulo a partir do momento que ele reconheceu esse Senhor Jesus que fez a graça na vida dele. Ele diz que alcançou a misericórdia. Olha que coisa linda, Paulo fala, alcancei a misericórdia, porque ele agiu em ignorância. Quantos de nós ainda vivemos na ignorância da nossa fé, sem saber como procurar, como agir, como fazer para sair dessa condição de blasfêmia, dessa condição de perseguidor, dessa questão de violência. E a violência não é simplesmente a pessoa que esmurra o outro, não. É a violência da palavra, é a violência do pecado, é a violência do olhar, é a violência das palavras. São tantas e tantas violências que existem. A perseguição, nós muitas vezes perseguimos aqueles que não comungam da mesma ideia da gente, que não vivem que não professam a mesma fé que a gente, e nós perseguimos e nos assemelhamos àqueles que Paulo controlava. Quantas e quantas vezes blasfemamos contra Deus? Quantas e quantas vezes blasfemamos contra o Espírito Santo? E diz Jesus que o pecado que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito, que para a gente não sabe muito bem qual é esse pecado, mas não reconhecer o amor e a misericórdia e a graça que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza é uma das grandes blasfêmias que nós temos. Paulo foi chamado a um serviço e ele se reconheceu como apóstolo. Ele não conheceu a Jesus pessoalmente como os outros apóstolos. Ele não foi chamado apóstolo como os outros foi chamado, quando Jesus subiu ao monte para orar e chamou a cada um daqueles para serem apóstolos.
Paulo, na sua condição pecadora, na sua condição de ignorância que ele vivia a sua fé, ele se fez apóstolo e foi reconhecido pelos outros, porque tamanha eram as obras que ele fazia, que não tinha como não reconhecer. Paulo foi um grande exemplo de conversão. Paulo foi um grande exemplo de determinação. E aqui, ele reconhecendo humildemente que é graças à misericórdia que ele alcançou. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei daquilo que eu preciso para poder deixar de lado esses 3 pontos muito importantes que Paulo coloca, toda aquela questão da blasfêmia contra Deus, todas as perseguições contra as pessoas, toda a violência que eu tenho que deixar isso de lado para eu alcançar a misericórdia. E humildemente bater no peito e falar assim: eu sou um discípulo de Cristo. Eu preciso ser um discípulo de Cristo, porque é para isso que Deus me enviou. Anunciar esse amor de Jesus para as pessoas. Que nós possamos ser o sinal da presença desse amor, desse Jesus misericordioso. Enquanto não temos a coragem e a determinação de falar assim: alcancei a misericórdia, mas nós estamos seguindo o caminho para que essa graça ela venha transbordar em minha vida. Como diz Paulo, a graça do nosso Senhor superabundou em mim. Que nós sejamos confiantes, que nós tenhamos fé suficiente para chegar nesse ponto e falar: a graça do nosso Senhor superabundou em mim. Que maravilha! Que o exemplo de Paulo, que a conversão de Paulo seja para nós um trampolim para sair dessa vida, essa vida mundana de perseguidor, de blasfemador, de pessoas violentas, que nós chegamos a alcançar a misericórdia desse Jesus maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã.